Durante séculos, o Vaticano tentou esconder histórias que desafiavam a lógica da fé. Histórias que, se fossem contadas, poderiam mudar a forma como o mundo via a Igreja e seus milagres. Entre essas histórias, existe uma que atravessou o tempo como uma ferida aberta. A história de uma mulher que desafiou o poder mais temido da Idade Média. O nome dela era Clara de Valença. E o que aconteceu com ela, ninguém nunca conseguiu explicar. Clara nasceu em 1325, em uma pequena vila próxima a Avignon, no sul da França. Filha de um ferreiro e de uma camponesa, cresceu em meio à pobreza e à fé. Desde criança, tinha uma sensibilidade incomum. Dizia ouvir o som de sinos quando rezava e ver luzes que dançavam no ar. Aos 12 anos, durante uma tempestade, foi atingida por um raio. Milagrosamente sobreviveu. Quando acordou, dizia ter visto uma figura envolta em fogo, que lhe disse: "O fogo é a voz de Deus, mas poucos sabem ouvi-la." Anos depois, Clara foi aceita em um convento. Lá se destacou pela inteligência e serenidade. Falava com doçura, mas suas palavras traziam um peso misterioso. As outras freiras juravam que, durante as orações, o fogo das velas aumentava sozinho e que o ar ficava perfumado, como se algo invisível estivesse presente. A abadesa, temendo escândalos, relatou o caso ao bispo local. O Vaticano tomou conhecimento rapidamente. Naquela época, a Igreja estava em crise. O poder do Papa era contestado e a fé popular se espalhava por milagres que o Vaticano não controlava. Então, uma freira que falava com fogo e atraía fiéis era uma ameaça. Um emissário papal foi enviado para investigar. Chamava-se Dom Pietro de Montferrat, um inquisidor famoso por sua frieza e devoção cega. Quando chegou ao convento, Pietro exigiu ver Clara. Ela o recebeu de cabeça erguida. "O senhor veio buscar o fogo ou apagá-lo?" perguntou. O inquisidor respondeu: "Vim em nome de Deus." E ela disse calmamente: "Então escute, porque ele está prestes a falar." Naquele instante, a chama da lamparina ao lado deles cresceu, formando uma coluna de luz. Pietro recuou assustado, mas disfarçou. Anotou tudo, e na manhã seguinte ordenou que ela fosse levada para julgamento em Avignon. O tribunal foi montado na catedral. Centenas de fiéis se reuniram do lado de fora. Clara foi acusada de heresia, blasfêmia e idolatria do fogo. Quando o inquisidor perguntou se ela negava as acusações, ela respondeu: "Não posso negar aquilo que o próprio céu me mostrou." O inquisidor gritou que ela estava possuída. Ela apenas fechou os olhos e disse: "Se o fogo é o inferno, porque eu vi nos olhos de Deus." Essas palavras ecoaram na igreja, e foi ali que o destino dela foi selado. O veredito: morte na fogueira. A execução seria pública, como exemplo para os que ousassem duvidar da autoridade do Vaticano. No dia marcado, a praça de Avignon estava lotada. Padres, nobres e camponeses aguardavam em silêncio. Clara foi amarrada à estaca. O inquisidor Pietro fez uma oração e deu o sinal. As tochas acenderam a madeira, e as chamas começaram a subir. Mas o fogo se comportou de forma estranha. Crescia e recuava, como se respirasse. As labaredas se tornaram azuis, e o vento parou. O silêncio era absoluto. O inquisidor começou a tremer. E então Clara falou: "Vocês dizem servir a Deus, mas temem o que vem dele. O fogo não me pertence, ele apenas me conhece." Nesse momento, as cordas que prendiam seus braços se desfizeram sozinhas. O fogo envolveu o corpo dela, mas não a consumia. Testemunhas afirmaram que, por alguns segundos, o rosto de Clara desapareceu nas chamas. E, em seguida, o fogo se apagou completamente. A estaca estava intacta. O corpo dela havia sumido. Apenas o crucifixo que ela segurava permaneceu em pé, brilhando no meio das cinzas. O inquisidor caiu de joelhos. "Milagre!" gritou o povo. Mas Pietro, com o rosto branco, murmurou: "O Papa nunca pode saber disso." Ordenou que o local fosse isolado e que todos os registros fossem destruídos. Aqueles que testemunharam o evento foram obrigados a jurar silêncio sob pena de morte. Dias depois, o inquisidor desapareceu misteriosamente. Alguns dizem que fugiu. Outros afirmam que enlouqueceu. Um monge que encontrou seus pertences disse que havia uma carta inacabada com apenas uma frase escrita: "Ela ainda fala comigo nas chamas." Por séculos, o caso de Clara foi esquecido.
Até que, em 1897, durante a restauração da Catedral de Avignon, trabalhadores encontraram um compartimento secreto sob o altar principal. Dentro dele, havia uma urna de pedra com um manuscrito em latim e um pequeno crucifixo de ferro parcialmente fundido. O texto dizia: "Ela se tornou o fogo que tentou consumi-la." O Vaticano confiscou imediatamente o achado e jamais divulgou o conteúdo completo, mas cópias das traduções circulam entre historiadores e monges que acreditam que Clara foi uma das chamadas Mulheres do Fogo, almas puras que a Igreja tentou apagar, mas que o fogo transformou em símbolo de fé. Hoje, em alguns vilarejos do sul da França, acende-se uma vela azul na noite de 17 de agosto, o dia em que Clara desapareceu. Dizem que quando a chama se curva e muda de cor, é o sinal de que ela ainda está por perto, observando, protegendo e lembrando ao mundo que nem o Vaticano, com todo o seu poder, pode apagar a voz do fogo, porque a fé, quando é verdadeira, nunca se apaga. Ela queima para sempre.